Meus amigos, mais uma derrota em casa na temporada, dessa vez contra o Flamengo em um jogo importante pelo Brasileirão. Vamos aqui tentar entender os erros cometidos pelo time e como corrigi-los para a sequência da temporada. E antes de mais nada, vale lembrar uma coisa aqui: o jogo do Palmeiras não foi bom, o time cometeu vários erros e ainda por cima erros repetidos, mas também não é o fim do mundo. Perder pro Flamengo é ruim? Do jeito que foi, é ainda pior. Mas eu vou falar um negócio aqui que eu sempre falo nas lives, que não dá pra gente jogar fora o bebê junto com a água do banho, então vamos com calma. É super normal a gente ficar frustrado e chateado com o resultado e com uma atuação assim do time, mas a gente precisa tentar analisar o jogo com o máximo de cabeça fria que a gente conseguir. Enfim, feito esse lembrete, bora entender o que deu errado nesse jogo. O Palmeiras entrou em campo com uma estrutura parecida com aquilo que a gente tinha visto por boa parte do tempo contra o Ceará. O Mike entrou ali pela direita, tentando dar um pouco mais de segurança defensiva no time e fazer as ultrapassagens pelo lado direito. Até dava pra pensar em algo mais ousado para esse jogo, como colocar o Maurício no time e passar o Estevão pra direita, o que aconteceu até no segundo tempo. Mas o Abel optou por manter os laterais do Flamengo bem desconfortáveis para subir por ali, com forte marcação pelos lados. Já o Flamengo veio com aquele time que a gente já esperava. A única mudança foi que o Pedro começou no banco, o Bruno Henrique foi o centroavante e o Cebolinha começou pela esquerda. No começo do jogo, o Palmeiras tomou a iniciativa, cercou a área do Flamengo, mas não conseguiu levar perigo efetivamente à defesa do adversário. O Flamengo subia a pressão para a saída de bola do Palmeiras, tentando igualar o número de jogadores ali no setor. 3 dos 4 jogadores de ataque do Flamengo ficavam sempre ali nos 3 defensores do Palmeiras, marcando num 4-3-3. Isso dificultava o Palmeiras a sair jogando, mas não impedia que o time conseguisse chegar na frente. E o mais importante de tudo isso, essa pressão do Flamengo não gerou roubadas de bolas perigosas para eles, então eles não conseguiram recuperar a bola e levar perigo ao gol do Everton. Já sem a bola, o Palmeiras encaixava bem o Gomes no Bruno Henrique, que foi bem acionado ali no primeiro tempo, enquanto Gia e Piquerez pegavam os pontas. No meio, o Martínez protegia mais a área e acompanhava ali o Arrascaeta, enquanto o Evangelista dava um salto na pressão e ficava dividido entre o Gerson e o Everton Araújo, os volantes do Flamengo. Mais na frente, Estevão e Vitor Roque pressionavam muito bem os zagueiros ali na primeira linha de construção, enquanto o Mike e o Facundo marcavam os laterais já na segunda linha. No lance do pênalti, por exemplo, o Flamengo tem espaço, o volante recebe livre, mas não tem pra quem tocar. Nisso, o Palmeiras recupera a bola e faz ela chegar até o lado esquerdo, onde o Facundo cruza, a bola bate na mão do Varela e o árbitro marca o pênalti. E foi aí que o time começou a ficar mais desconfortável em campo. Jogando em casa, depois de perder o pênalti, o Palmeiras fica mais ansioso, tenso. Enquanto isso, o Flamengo fica mais tranquilo e consegue crescer no jogo. Com isso, eles começam a ter mais a bola e mesmo tendo dificuldade na saída com a boa pressão do Palmeiras, eles ficam tentando achar o Bruno Henrique a todo momento lá na frente. Só que o centroavante do Flamengo ali não conseguia segurar tanto essa bola, o que fez com que o time não levasse tanto perigo ao gol do Everton. No primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu fechar os espaços e impedir o Flamengo de ficar confortável em algumas situações que o time é muito bom, como naquele 1 contra 1 dos pontas, por exemplo. Inclusive, o Jai foi peça fundamental nessa missão. Ele mais uma vez fez um jogo muito bom defensivamente e de quebra ainda teve o Gomes ali ajudando, dando bastante cobertura ao lateral. A questão foi que, do outro lado, a gente não conseguiu criar muitas chances de perigo. Mesmo gerando triangulações e ultrapassagens pelos lados, o time conseguiu pouquíssimas finalizações perigosas no primeiro tempo. Mesmo com o espaço ali, principalmente na entrelinha, faltou para o Palmeiras conseguir encontrar os seus jogadores ali naquele espaço e colocá-los numa boa situação para finalizar. Com isso, o jogo foi pro intervalo em 0-0 e aí alguns problemas recorrentes do Palmeiras começaram a aparecer de maneira mais evidente. O time, por exemplo, começou a não chegar tanto no ataque e nisso o Flamengo foi crescendo e tendo mais volume de jogo. O Michael entrou no lugar do Cebolinha, que foi muito bem marcado pelo Palmeiras no primeiro tempo e no decorrer da segunda etapa conseguiu ter mais espaço por ali também por erros do próprio Palmeiras. Logo depois, com pouco mais de 10 minutos ali no segundo tempo, o João Martins tira o Mike e coloca o Maurício, tentando melhorar o Palmeiras ofensivamente. Só que o que acontece aqui é que o Palmeiras não melhora atacando e defensivamente passa a gerar mais espaço, com o Estevão caindo ali pela direita e não acompanhando sempre o Michael. Na sequência também, o Flamengo muda, o Danilo entra no lugar do Gerson, vai para a lateral e faz com que o Varela passe a ser o volante. Com isso, quem ganha liberdade ali pela direita é o Luiz Araújo, que foi muito importante para o Flamengo no segundo tempo inteiro e principalmente no lance do pênalti.
O Palmeiras também mexe no time, o Flaco Lopes entra no lugar do Vitor Roque, que teve bastante dificuldade de segurar as bolas que o Palmeiras tentava lançar para ele no primeiro tempo, e também o Paulinho entra no lugar do Facundo. Mas essas alterações não surtiram tanto efeito ofensivamente logo de cara, e logo depois também veio o lance do pênalti. Foi pênalti? Não. Mas vamos entender como o Arrascaeta chegou ali naquela situação com liberdade dentro da área. O Flamengo consegue sair jogando bem com o Léo Ortiz, que conduz a bola até encontrar o passe no Luiz Araújo. Aí o Piquerez, que estava longe do camisa 7 do Flamengo, sobe para dar o combate, mas acaba tomando o drible. Nisso, o Gomes sai da linha defensiva e deixa o Giai cobrindo ali a posição. Aí, dentro da área, o Bruno Henrique e o Arrascaeta trocam de posição, o Murilo não consegue acompanhar na marcação, chega atrasado e aí o Arrascaeta acaba se jogando. A partir do gol de pênalti do Flamengo, meus amigos, aí o Palmeiras vem abaixo. O time fica exposto, começa a fazer alterações no desespero e não consegue ser agressivo o suficiente. Tem volume, mas não cria chances. Com o Palmeiras perdendo em casa, obrigado a se expor, o Flamengo teve espaço ainda para fazer mais um gol. O Felipe Luiz fez algumas mudanças no time, colocando o Pedro para segurar a bola mais lá na frente e o Wallace Ian e o Ayrton Lucas para serem essas opções de passe na transição vindos de frente. E justamente com a participação desses 3 jogadores sai o gol. O Pedro arrasta o Giai até a lateral do campo e encontra um passe no Wallace Ian. Ele vence o duelo com o Emiliano Martinez e deixa o Ayrton Lucas na cara do gol e ainda com 2 opções de passe. Ali, o Palmeiras já estava entregue em campo. A comissão técnica fez algumas mudanças tentando botar o time pra frente. Entraram Veiga e Luigi nos lugares de Evangelista e Gomes. Só que aconteceu de novo uma situação que a gente fala muito aqui no Análise. O time vai pra esse abafa sem muita coordenação e não consegue criar chances e, no final das contas, ainda deixa mais espaço na defesa, como mais uma vez foi o caso. Veja bem, não tem nada de errado em você mudar o time para que ele seja mais incisivo, que ele agrida mais o adversário. O problema é desestruturar o time por completo e ficar colocando mais gente ali para atacar só a última linha. Assim você fica exposto lá atrás, vira um time sem gente na construção e acaba virando refém de uma bola aérea ali milagrosa para salvar o jogo meio que no desespero. Enfim, foi uma derrota doída, sofrida e em que o Palmeiras não foi bem. Principalmente no ataque, o time não conseguiu aproveitar alguns problemas crônicos do Flamengo na defesa e que apareceram nesse jogo. E na defesa, o segundo tempo especialmente foi desastroso, principalmente pela questão psicológica ali do time no jogo. O time tem a oportunidade de fazer o gol de pênalti ali aos 20 minutos do primeiro tempo e acaba não aproveitando. Isso num jogo muito parelho, de 2 times muito fortes. Aí no segundo tempo, o Flamengo tem um pênalti, consegue fazer o gol e o Palmeiras vira esse desespero em busca de um empate. Eu entendo aqui que vai ter muita gente que vai reclamar da postura do time. Porque ficou muito atrás. Porque ficou com medo do Flamengo. Mas a verdade é que o Palmeiras teve volume, tentou. A grande questão é que não soube aproveitar as situações que o jogo ofereceu, seja o pênalti, seja os espaços que o Flamengo deixou. Por outro lado, o Flamengo conseguiu. E tá tudo bem? Óbvio que não. Isso não significa que o Palmeiras jogou bem. A grande questão aqui é que não dá pra gente ficar falando que acabou a temporada, que ninguém presta. Acontece que tem coisa pra melhorar, como sempre. No Brasileirão, os 3 jogos que o Palmeiras não conseguiu ganhar foram em casa. O empate contra o Botafogo e as derrotas contra o Bahia e agora contra o Flamengo. Contra o Botafogo, o time foi mal no geral, mas acabou não perdendo. Já nos outros 2, algumas situações se repetiram. O Palmeiras teve volume de jogo, até chegou a criar, mas não teve muitas chances claríssimas de gol. E as que teve, acabou perdendo, e aí o time foi pro desespero. Inclusive, você acha que vale um vídeo sobre isso, sobre essa dificuldade do Palmeiras de vencer jogos em casa? Comenta aí que eu quero saber. Enfim, o time perdeu pontos importantes, mas continua líder do campeonato e tem muita coisa pra rolar. E mais importante disso, tem tempo pra corrigir os erros. E aí eu quero saber a sua opinião. Me fala aí nos comentários também o que você achou desse jogo do Palmeiras, o que faltou pro time vencer o Flamengo. Fala aí. E não se esquece também de deixar aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho no Análise, porque eu sei que você gostou do vídeo. Pelo menos mais que o jogo, eu sei que você gostou. Também fiquem de olho aí pra não perder os vídeos do canal, porque nessa semana sai a última análise dos adversários do Mundial e dessa vez é o Porto, um time que vocês estão loucos pra ver aí no Análise. Falando em Mundial, clica aí na tela para ver o vídeo do Al Ahly, a análise que saiu semana passada sobre mais um adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes.